vamos começar a nossa sessão de hoje e o tema é, como não podia deixar de ser, as ofertas que a Doterra tem dos bogos. Vá conhecê-los então mais em pormenor. E começo por chamar a atenção para o bogo do On Guard. O On Guard é um clássico. O On Guard é aquele óleo que não pode acabar na nossa casa, é o óleo que nos ajuda a estarmos defendidos em todas as situações, ajuda-nos até nestes desafios que por vezes nos deixam, às vezes um pouco sem voz, ou com alguma situação a nível local que nos traga desagrado, e termos o On Guard ajuda-nos em todos esses momentos e outros que têm a ver com protegermos realmente de qualquer tipo de desafio. Então, gostamos sempre de o ter, adquirimos-lo várias vezes durante o ano e ter a oportunidade de, ao adquirir, ganharmos um óleo do Blend Aroma Touch é uma oportunidade realmente excelente. É claro que eu sou suspeita, porque como a maior parte de vocês sabe, eu sou instrutora da técnica Aroma Touch, do protocolo Aroma Touch. Venho de terminar uma sessão completa de membros do Aroma Touch, de membros da Terra que fizeram a certificação Aroma Touch, e onde as partilhas são algo incrível e somente quem está nas sessões consegue realmente perceber a que é que me refiro. É uma técnica que desbloqueia física, energeticamente e emocionalmente, e que permite, depois de aprendermos e de a recebermos ou de a fazermos, que novas coisas venham até à nossa vida, porque deixámos e pusemos de lado outras que estavam a ocupar um espaço que no fundo causava ali um certo peso, está bem? Então, o Aroma Touch é um blend, o On Guard já falei um pouco e já conhecemos, o Aroma Touch é um blend ideal não só para podermos fazer massagem, em momentos que queremos ter relaxamento, melhorar a nossa circulação, etc., mas um óleo excelente também para podermos usar no nosso difusor, para precisamente trazer esse tipo de bem-estar que precisamos. Então reparem, toda aquela sensação de cansaço, peso nos ombros, às vezes sentimos que o ambiente não está fresco e não está um ambiente propício a um momento de relaxamento ao fim do dia, e colocar o Aroma Touch no difusor traz esse benefício. Em relação ainda à questão da massagem, ele adapta-se a vários tipos de massagem. Ele faz parte do protocolo utilizado na técnica Aroma Touch e é importantíssimo durante esse processo, mas não é o único óleo que é usado, e o Aroma Touch sozinho pode realmente ajudar, como disse, em várias situações que as pessoas vão necessitar de resolver ou querem melhorar perante os desafios que têm no dia-a-dia. Porque ele pode também acalmar, ele pode ajudar, por exemplo, no caso dos mais pequenos, ou mesmo para nós, a serenar, a sentir bem-estar, a sentir alívio, e isso pode fazer toda a diferença. Portanto, este é o primeiro par que temos disponível a nível dos bogos e que podemos beneficiar, todos poderemos beneficiar com adquirir um e receber o outro. São dois óleos de um valor que compensa adquiri-los em conjunto. O número de pontos que a Doterra associa, neste caso ao On Guard, ajuda-nos também a termos ainda maior retorno, como disse, dentro das ordens de LRP, e, portanto, é uma das primeiras oportunidades a garantir. Segunda, um bogo que ajuda a quem está a passar por situações e momentos mais desafiantes e mais complicados, mas também, se não for o caso, pode ser uma excelente opção para nos sentirmos precavidos, para estarmos de alguma forma muito mais, como dizer, no fundo é também um tipo de proteção, mas diferente. Na verdade, o frankincense e o DDR Prime, como disse, são mais importantes para nós quando passamos por algumas atribulações a nível de saúde. Mas, por exemplo, o próprio frankincense, a nível de rejuvenescimento, de beleza, portanto, toda a parte estética, ajuda-nos a evitar aqueles sinais do tempo, que às vezes não só do tempo, são das preocupações, e que ficam desenhados no nosso rosto. E o DDR Prime ajuda-nos também, neste caso, e é o óleo de oferta na aquisição do frankincense em roll-on, o DDR Prime ajuda-nos a reparar outro tipo de danos que têm a ver com radiações, com atentados para as nossas células, o uso dos telemóveis, dos computadores, televisores muito próximos, os tablets nas crianças, pelo tipo de composição que tem. Então, temos aqui dois óleos que ajudam, tanto em situações do dia-a-dia como nas outras mais desafiantes,
em que assumem maior importância, mas que são dedicados à renovação celular, à boa saúde das células. E nós sabemos que se as células estiverem saudáveis e estiverem bem, não degeneram em células que nos tragam desafios maiores no nosso dia-a-dia, está bem? Então, seja pela parte estética, seja por problemas de saúde muito complicados, ou portanto, tudo aquilo que nós passamos no dia-a-dia, ligado com danos para as nossas células, portanto, a nível da parte, por exemplo, de radiação, não é? Nós temos aqui uma ótima oportunidade, adquirindo apenas um dos óleos, de receber o outro, está bem? Só não queria que ficassem com a ideia de que é apenas para alturas complicadas, porque não. E até a doTERRA ensina-nos que a prevenção é a melhor arma que nós temos para qualquer tipo de desafio. Não é irmos apenas resolver quando já estamos com algum problema. Claro que também pode ser eficaz, claro que também pode ajudar, mas a verdade é que o melhor é prevenir. Quem usa e quem já usou estes dois óleos, seja o frankincense em óleo ou o roll-on, como encontramos aqui, o roll-on quer dizer que está diluído, é mais prático para podermos aplicar, portanto é a forma touch. É muito prático, por exemplo, até quando queremos aplicar nas nossas crianças ou peles mais sensíveis. Por exemplo, os idosos muitas vezes têm algum tipo de fragilidade na pele, algumas escaras, portanto, algumas situações que lhes faz sentir algum desconforto quando aplicamos um óleo numa pele que está a precisar de outros cuidados, e o facto do frankincense ter o óleo de coco, portanto, na sua apresentação, no formato roll-on, vai facilitar tudo isso, está bem? Estamos a falar de dois óleos também, de uso interno, estamos a falar de óleos de uso tópico e de uso aromático, portanto o benefício é triplo. Mesmo que habitualmente possamos preferir utilizá-los de uma das formas, nós podemos ter os benefícios de todas as maneiras, está bem? Quero lembrar que os óleos são para todas as idades, desde que tomemos as precauções habituais de bom senso e que também temos conhecimento através dos nossos grupos. Então, estes são os dois primeiros bogos. No caso o frankincense com o Aroma Touch, sim, também, mas o On Guard com o Aroma Touch, desculpem, mas no frankincense com a DR Prime é de realçar que, por serem óleos tão valiosos, o seu valor também é um pouco mais precioso em relação a outros produtos, e quando nós, na aquisição de um, recebemos o outro, é fácil fazer contas e perceber que o benefício também é maior. E, portanto, estes são os dois bogos que temos no início. Depois, temos aqui mais duas propostas excelentes. Na aquisição do óleo de Clary Sage, que é diferente daquele que recebemos agora com o kit da convenção, que é a sálvia espanhola, e portanto é uma sálvia diferente, mas o Clary Sage, o óleo não só das mulheres, mas essencialmente das mulheres, é um óleo que ajuda, interfere e equilibra o nosso estado de humor, ajuda na parte hormonal, ajuda no equilíbrio da pele, e quando os anos passam, ou consoante as diferentes fases de vida que vamos passando, o Clary Sage vai dar um grande apoio em todas essas etapas. Por isso, nós usamos essencialmente de forma tópica, também usamos de forma aromática, porque normalmente é onde nós conseguimos os benefícios que nós pretendemos. Gostaria de juntar aqui uma informação que considero interessante, porque quando soube não tinha essa informação, de que o Clary Sage é um dos óleos mais importantes para recuperar, por exemplo, cirurgias estéticas. Ok? E não só, mas essencialmente. Ora, independentemente dos outros usos que nós possamos dar, conseguimos perceber o seu alto poder regenerador em relação à pele. E muitas vezes nós precisamos dessa ajuda, já que a nossa pele é o nosso maior órgão, é o que recebe maior quantidade, possivelmente, de agressões do exterior, e, para além disso, também tem a ver com o nosso relógio biológico. Portanto, é um óleo muito importante. Lembrar que a sálvia é uma planta que move e mexe com as águas no nosso corpo. Então, a própria planta em si já é uma oportunidade de mover algumas coisas mais densas dentro de nós, alguma estagnação, alguns bloqueios, e inclusivamente quando nós ingerimos muita sálvia ou se experienciamos muita planta, podemos até sentir uma sensação de frio dentro do nosso corpo, que não é mais do que mover as águas e a parte também de mucosidade, que muitas vezes acaba por nos incomodar, principalmente nas mudanças de estação. Então temos aqui um óleo riquíssimo em benefícios, com uma oferta excelente, que é o pinheiro siberiano, o abete siberiano. Todos os abetos, como sabemos, são excelentes para a circulação
são excelentes para purificar o ar. O abete siberiano já faz parte dos nossos hábitos diários, podemos utilizar também no difusor, mas normalmente os óleos dos pinheiros são muito agradáveis para, por exemplo, fazermos um banho de imersão e colocar umas 3 ou 4 gotas, também depende da quantidade da água e da sensibilidade da nossa pele, mas proporciona não só um bom ambiente a nível aromático, como também um relaxamento na nossa pele, ok? Por isso, adquirindo o Clarisage, nós recebemos o Siberian Fir. Depois, temos aqui um bogo de 2 rolones, por isso uma oportunidade também de usar o óleo sem ter que juntar, por exemplo, o coco fracionado, e a doTERRA, como sabem, tem estas propostas para o uso prático por parte das nossas crianças. Claro que é de salientar que normalmente os pais usam-nos tantos, possivelmente como elas, porque os pais gostam e precisam de soluções práticas no dia-a-dia, porque chegam ao fim de uma jornada de trabalho e estão cansados, e estão a precisar de ajuda também. E o mesmo óleo, o mesmo roll-on que utilizam para os seus filhos do kit, é também um benefício para eles. Neste caso, temos o Calmer, e o Calmer é excelente, é um blend que nos ajuda a sentir mais tranquilos e, reparem, é uma composição de óleos importantes, valiosos, como o Buda Wood, a camomila romana, a lavanda e o ylang-ylang. Para quem já usa estes óleos individualmente, consegue perceber porque é que vale a pena adquirir o Calmer, mesmo que não tenhamos pequenos em casa e que seja mesmo só para nós. Então é uma opção excelente e diferente de usar, por exemplo, só lavanda ou só Serenity para termos tranquilidade e calma nos momentos que mais precisamos. Nos miúdos, nos desafios diários, seja para eles acalmarem quando vão deitar, ou seja, momentos em que estão um pouco mais ansiosos, com desafios na escola, primeiros dias, no fundo a escola começou ainda há relativamente pouco tempo e alguns demoram um pouco mais a adaptar-se. Então temos aqui este blend prático, disponível e que oferece o Steady. O Steady é outro roll-on, também faz parte do kit de crianças e que é composto por óleos que também têm aqui um importantíssimo papel na função de ajudar a enraizar, equilibrar, de trazer tranquilidade e com os nossos miúdos ajuda, por exemplo, quando eles andam um pouco mais irrequietos e precisam estar centrados para algumas situações, nomeadamente para aproveitar o estudo. Então, o nosso Steady tem composição de abetos, de coentro, e podemos ter atenção realmente aos benefícios de cada óleo. O coentro é um óleo de desintoxicação, é um óleo que nos ajuda em desafios ligados aos metais pesados, por exemplo. E quando olhamos para aqui, estamos a vê-lo dentro de um benefício, mas nós conseguimos ter muitos outros quando aplicamos, por exemplo, também este roll-on. É ainda uma composição que tem magnólio e amíris. Portanto, tanto num caso como no outro, tanto no Calmer como no Steady, há óleos que não temos sempre disponíveis e a forma como estão combinados garante o seu resultado por aquilo que já estamos habituados a ver com, pelo menos, a maior parte das nossas crianças. Lembrar que neste bogo o valor é mesmo muito simpático, portanto é uma boa oportunidade de poder, por exemplo, fazer já aqui uma escolha de algumas prendas de Natal. Nós sabemos que no instantinho estamos em dezembro, na verdade já estamos à porta de novembro e antes de darmos por ela estamos naquela azáfama das prendas. Os bogos nesta altura são oportunidades imperdíveis de trazer uma prenda, uma lembrança para pessoas de quem nós gostamos, que passam por diversos desafios e que às vezes nem conhecem os nossos óleos. Conhecem as plantas, não conhecem os óleos. E não sabem o seu benefício, a sua intensidade e toda a capacidade que tem de fazer a diferença no nosso dia-a-dia. Então, temos aqui escolhas tão variadas para coisas do dia-a-dia, para problemas mais complicados que por vezes passamos e também para as nossas crianças. Reparem que o Calmer tem um valor que eu considero muito baixo, possivelmente abaixo do preço da maior parte dos brinquedos que adquirimos, e não estou a dizer que não deem brinquedos às crianças, claro que deem, todos gostam, até nós gostamos, não é? Mas com o valor do Calmer e a oferta do Steady, nós temos aqui um excelente valor para repartir para 2 crianças ou para oferecer a uma também. Está bem? Então, isto se calhar faz sentido numa altura em que sabemos que se o Natal, entre muitas coisas, é importante para nós, mas também é uma fase de esvaziar um bocadinho a carteira, porque queremos dar mais às pessoas que achamos que têm impacto na nossa vida, acho que todas as oportunidades de aproveitar e ter aqui alguma poupança podem fazer toda a diferença. Nem que mais não seja, se fosse pagar pelos 2,
poderia, neste caso, agarrar no valor de um e até entregar em alguma instituição que esteja a precisar de ajuda. Porquê? Porque a doTERRA me permite ter um na oferta do outro, está bem? Na compra do outro. Um da oferta na compra do outro. São 10 ml cada um, portanto temos aqui 20 ml de benefícios maravilhosos para as nossas crianças e para nós. Então vamos lá aqui ao outro bogo, às últimas duas propostas de bogos, e são então o primeiro, dois sprays. Ou seja, temos versão óleo, temos óleos para difusores, temos óleos para uso interno, temos óleos para uso tópico e alguns para todos esses benefícios. Temos as versões roll-on e outros de óleo puro, e temos aqui também os sprays, que são uma forma muito interessante de usarmos os nossos óleos, por vários motivos. Primeiro, porque estão práticos de utilizar. Depois, pelo tipo de benefícios que nos transmitem e que nos permitem resolver situações do dia a dia, nomeadamente, por exemplo, aqui com a parte de higienizar as mãos com um produto que não desgaste a pele da nossa mão, o On Guard, e que ainda nos traz benefícios. E que na forma spray anda facilmente dentro das nossas malas, no bolso do casaco, e resolve muitas situações, e também nos sentimos mais tranquilos em todos, por passarmos por vários sítios e podemos higienizar as mãos de uma forma muito rápida e prática e saudável, está bem? Isso é muito importante. Para além disso, quando nós utilizamos um spray, também estamos a beneficiar do aroma que esse spray desse óleo tem. Então, temos aqui também, diria, para todas as bolsas, mais uma oportunidade a não perder. O On Guard em spray nós conseguimos encontrar com mais regularidade, mas o Adaptive nem sempre tem estado disponível. Se chamamos ao Adaptive o Rolls Royce de situações que nos incapacitam a nível emocional, nomeadamente a falta de paciência, o acordarmos com uma disposição que não nos dá vontade de fazer as nossas tarefas, com um estado que se prolonga por vezes o dia todo, vários dias, várias semanas, e nos levam a procurar outro tipo de soluções que nem sempre são benéficas ou totalmente benéficas para nós, porque têm muitas contraindicações, o podermos ter uma ajuda no dia a dia para nos sentirmos bem em todo o tipo de desafios ou estados em que possamos nos encontrar emocionalmente, faz toda a diferença. Sugiro que procurem no Google, é fácil, basta pôr doTERRA e o nome Adaptive e encontram vídeos com testemunhos de pessoas que falam sobre aquilo que elas sentem e como é que sentiam antes e como se sentem depois com o uso do Adaptive. Pelo facto de ele ser extremamente valioso, também o seu valor é um pouco mais elevado do que outros óleos, e se alguém adia a aquisição do Adaptive, mas precisa da sua ajuda, sugiro que aproveite este bogo. Porquê? O valor é extremamente baixo. Na aquisição do Adaptive recebem o spray purificante do On Guard para as mãos, e é mais uma oportunidade de poderem ter algo simbólico e e que pode ter um grande impacto na vida de pessoas que estão à vossa volta. Depois, também é preciso perceber que nem todos estão familiarizados com o uso dos óleos essenciais. Algumas pessoas ainda não conhecem bem, podem ter algum receio porque conhecem aquilo que se diz de óleos em geral, mas na verdade ainda não sabem o que são óleos essenciais puros, e se oferecem algum tipo de resistência, um spray é algo que elas acolhem com maior descontração e possivelmente os leva a ter experiências, não só olfativas, mas tópicas também, que eles aceitam melhor pelo facto de ser um spray, está bem? Às vezes também nos deparamos com esse tipo de desafio. E acontece que quando chega a alturas como aniversários e natais, algumas pessoas dizem, mas esta pessoa vou-lhe oferecer um óleo e ela ainda não está habituada a usar, se calhar para ela é estranho, não sei se ela está aberta a que eu lhe explique sobre eles, e isto pode ser uma excelente porta de entrada, porque naturalmente a pessoa vai nos perguntar o que é aquilo que lhe oferecemos. Claro que podemos adicionar alguma explicação, mas melhor seria que a pessoa nos pergunte. Quando ela o faz, ela está mais receptiva a ouvir alguma explicação sobre a ajuda que pode ser na vida dela. E lá está, o spray, além de ser muito prático, é um excelente cartão de visita, ainda por cima quando estamos a falar de sprays, em que um é o Adaptive e o outro é o On Guard, portanto, dos principais de que podemos beneficiar para questões e momentos do dia a dia. Por isso, acho que este é daqueles bogos que, se ainda não esgotou, vai esgotar rapidamente, porque a doTERRA limita, salvo erro, 5 unidades de cada bogo,
a maior parte das pessoas, ao que sei, está a adquirir mais do que uma unidade do Adaptive com a oferta do OnGuard. O valor dele são 7,5 €, 7,5 € por 2 sprays, intemporais, para qualquer altura do ano, para muitos momentos. Isto é muito abaixo de um pequeno almoço, de um lanche que muitas vezes podemos fazer e, portanto, não há pretexto para não termos isto connosco. Se ainda não pudermos pedir o frasco, podemos pedir o spray e ter esta oferta, está bem? Digo isto porque convém sermos práticos, percebermos a linguagem das pessoas que estão à nossa volta, às vezes até as desculpas que elas encontram para elas próprias, para adiar qualquer coisa e passar ali um bocadinho à frente. E até porque estão distraídas, tanta coisa acontece, o dia a dia é tão cheio, e se não formos nós chamar um pouco a atenção delas para algumas situações, e também o facto de ter um valor economicamente tão apetecível, pode ajudar a que elas deem um passo que faz toda a diferença na vida delas. E por último, guardei aqui a surpresa, são 2 óleos que nós ainda não conhecemos, não estão disponíveis no mercado em Portugal, esperemos que possam vir, mas possivelmente não vêm já. Um deles é o Cadeoude ou Zimbro Bravo, no fundo é um junipero oxicedros, e em 5 ml é um óleo que nós não temos, como disse, disponível. Aqui oferece o Abode. O Abode é um blend, é uma sinergia que a doTERRA desenvolveu, também como uma alternativa à sinergia OnGuard, e por isso conseguimos perceber onde é que ela é benéfica. São 2 opções de óleos, são óleos puros, portanto não são roll-ons, não têm coco fracionado, e ambos, de formas muito diferentes, são experiências aromáticas e são experiências também tópicas, já que, por exemplo, podem ser usados na parte cosmética, na parte de banho, mas proporcionando situações e sensações diferentes. Portanto, no primeiro caso é um cipreste. Todos os pinheiros ajudam-nos em todos os desafios ligados à nossa circulação. Então, no caso do Cadeoude, ele é excelente para, por exemplo, quando temos descamação do couro cabeludo, desafios com o cabelo. Podemos utilizar, como disse, na confecção de cosméticos, há pessoas que fazem sabonetes, cremes, ou então têm o seu, mas querem juntar algo que lhe traga valor, e este óleo tem este poder. No caso de juntar algumas gotas a um banho de imersão, para ter uma experiência aconchegante, mas ao mesmo tempo revigorante, convém sermos poupados, já que ele vem em 5 ml, porque não é preciso utilizarmos muitas gotas de cada vez. E também podemos testar com a nossa sensibilidade da pele, e lembremos que quando fazemos um banho de imersão, por exemplo, ou um banho de pés, utilizamos a água mais quente. E quando utilizamos mais quente, ainda vamos sentir mais o efeito do óleo. Então, se numa situação normal, vamos supor que eu ia juntar 5 ou 6 gotas para um banho, ou menos, por exemplo, se fosse um banho de pés, possivelmente metade ou um terço disso é suficiente, se estivermos a usar uma água morna ou uma água quente, está bem? Isso permite uma grande poupança, que possamos ter este óleo durante bastante tempo e beneficiar dele. A nível do aroma deste óleo, é um óleo amadeirado, é um óleo até um pouco picante, terroso, portanto há ali um cheiro de terra inerente, agradável, mas um cheiro de terra, é o cheiro dos pinheiros também, e uma frescura que nos transporta para a natureza, que é onde gostaríamos de estar muitas vezes, quando passamos um dia fechados, por exemplo, no escritório. Eu já tive essa experiência, e nada como poder ter ali um bosque ou uma floresta perto de nós, quando, por exemplo, chegamos à nossa casa e nos deleitamos com um banho de imersão, está bem? Ou então podemos pôr no nosso difusor e podemos aproveitar. No fundo, acaba por nos ajudar a desligar das complicações que passamos no nosso dia-a-dia. Lembrar também que este junípero, este pinheiro, digamos assim, é também comum nas zonas onde nos encontramos. Espanha, França e até Portugal, não numa quantidade possivelmente que permita a doTERRA adquirir para nos trazer o seu óleo, mas para dizer que nos é comum, que tem a ver connosco, que tem a ver com as necessidades do nosso povo, e isso faz ainda mais diferença e complementa, está bem? A oferta é do Abode. O Abode é refrescante, como disse, é uma alternativa ao OnGuard que esperemos possamos vir a ter
sem demorar muito tempo. É aromático, é purificante e é usado para limpeza de superfícies. Ou seja, pode inundar a nossa casa de banho de aromas completamente diferentes do que estamos habituados. A composição dele é muito variada e são óleos que todos combinados vão trazer uma experiência que talvez não estejamos à espera. Por isso, acho que é bom para matarmos a nossa curiosidade. Então ele tem cássia, que é uma espécie de canela, tem o tea tree é uma melaleuca, e conhecemos a sua capacidade de limpeza, tem o eucalipto-limão, tem o murta-limão, que nem sempre temos disponíveis, já tivemos numa outra situação ocasional, portanto aparece como lemon myrtle, mas na verdade, portanto, é uma espécie, um tipo de uma murta, ok? Que é uma planta também, uma planta centenária e com muitos benefícios. Portanto, cássia, tea tree, eucalipto-limão, murta-limão, coentro, mais uma vez aqui o coentro. E se lembram do Purify, que tem um pouco de cheiro de coentro, aqui o coentro está mais diluído com os outros aromas, portanto acaba por não ser tão intenso nesse aspecto, é mais refrescante. Ele foi muito estudado para ser uma alternativa quando queremos purificar e limpar a casa em relação ao On Guard. Portanto, nos Estados Unidos, neste momento, já encontramos vários tipos de produtos de limpeza da doTERRA nesta linha e até com uma apresentação diferente, mais requintada para adequarmos à decoração das nossas casas e que, pronto, esperemos que não demore assim muito a cá chegar. Para já, nós temos a matéria-prima, temos o óleo, podemos ganhá-lo, é uma oferta, são 15 ml e podemos utilizar de todas as maneiras, ou então começamos a perceber se realmente é uma boa opção para a limpeza da nossa casa. Falta-me acrescentar que este óleo tem também o Arbor Vitae, Árvore da Vida, um óleo muito importante para o povo de onde ele vem e é extraído, acaba por ser quase um frankincense naquela região, e temos ainda o eucalipto koshi, penso que se pronuncia assim, ou seja, é também rico em eucaliptol. Sabemos a sensação do eucalipto, sabemos os benefícios que o eucalipto tem para nós, como nos ajuda a sentir e a ter uma inspiração, e a inspiração muito mais profunda, portanto vai-nos também trazer essa sensação de alívio e de estar no campo, etc. E estamos a falar de um eucalipto australiano, que também é muito importante naquele local e que pode estar aqui disponível para nós.